equipes do PIN, né? Já estamos iniciando uma gravação. Então, a Ana Júlia, que é a nossa colega, está gravando essa live, né? Depois a gente disponibiliza para as equipes que não conseguirem assistir ou quiserem revisitar a live de hoje. E, e a gente está hoje aqui para comemorar, né? Então, o lançamento dessa live, dessa formação EAD, né? Sobre amamentação, que a Associação Gaúcha de Consultoras de Aleitamento Materno se disponibilizaram a construir, né? A fazer. Então, eu vou chamar para estar conosco a nossa palestrante, a Andréa Cavalli, enfermeira graduada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, especialista em saúde materna e infantil pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Mãe de Vento, que é de Porto Alegre, e em amamentação pelo Instituto Passo Um, mestrando em enfermagem, consultora internacional em lactação da IBCLC, atua 18 anos em amamentação em âmbito hospitalar e iniciativa privada, é membro da IBFAM também, e presidente da Associação Gaúcha de Consultoras em Amamentação, que é a HCAM, né, que é a entidade que fez essa formação para nós. Ela atua também na assistência à amamentação e ministra cursos para as famílias e profissionais da saúde de diferentes níveis de formação. Então, se tu quiser dar tuas boas-vindas, Andréia, para o pessoal, daí depois eu dou as outras explicações para o pessoal. Uhum. Bom dia, pessoal. Acho que a apresentação ainda Letícia, né? Dispensa qualquer outra coisa. Eu, como consultora, mas aqui nessa função, né, do presidente da HCAM atualmente, fico muito feliz, né, da gente conseguir entregar esse material e de fazer essa parceria, né? A assistência à amamentação, ela precisa estar em todos os âmbitos, né? Nós, como consultoras, atuamos, temos algumas que atuam, né, no SUS, nos seus trabalhos ali, mas grande parte de nós, no particular, ali na assistência privada, nós acreditamos muito numa assistência bem ampla a todos, né? Isso A aí. gente percebe que às vezes a amamentação ela é um pouco deixada assim, né? Mas de cantinho quando a gente fala em educação, em estudos sobre a amamentação, por ser algo natural, e realmente ela é natural, mas nem sempre ela acontece tão alinhadinha assim, né? Tão ajustadinha e uma assistência tanto antes da amamentação acontecer quanto durante o curso pode ajudar bastante, né? A mudar histórias, não só da amamentação, mas histórias de saúde também, certo? É, Espero que vocês gostem bastante, que aproveitem, que saiam hoje daqui já com ideias, assim, com muitas ideias para aplicar ali no trabalho de vocês e já mudando aí as suas rotinas de assistência. isso aí. Eu só vou dar alguns recados, André, daí eu já passo a Sim. palavra para ti, tá? Então, tem já um grande número de pessoas, a gente já tem 71 pessoas com a gente. A gente está gravando essa live, daí ela vai ser disponibilizada no YouTube, no site do PIN, daí quem quiser visitar novamente, ou compartilhar com alguém que talvez tenha interesse do tema, né? A gente vai também colocar a Renatinha, que está conosco aqui também, que é do Grupo Técnico Estadual do PIN, que está abanando aí para o pessoal. Ela vai compartilhar no chat em alguns momentos uma lista de presença e a gente vai certificar pela Escola de Saúde Pública todas as pessoas que estiverem conosco no dia de hoje, tá? Então, coloquem seu nome, seu e-mail, que vai ser enviado depois pela Escola de Saúde Pública, o certificado por e-mail que vocês colocarem ali, tá? A gente já tem Arvorezinha, Alegrete, até anotei o nome de alguns municípios, Panambi, Presidente Lucena, Salto do Jacuí, Jaguarão, Cacequi. Então, a gente tem uma série de municípios já visitadores, acredito que a grande maioria está conosco, né? E eu também, André, eu acredito muito na amamentação. Sei que às vezes é muito complicado para as pessoas administrarem essa questão da amamentação, precisa de muito apoio, né? Mas eu acredito que as equipes do PIN, com o seu cotidiano, do seu trabalho, atendendo, Cambará do Sul está entrando conosco aqui também, no cotidiano do seu trabalho, com gestantes, com puérperas, né? E a gente consegue fazer um trabalho muito bonito, né? Para poder fortalecer a questão da amamentação no estado do Rio Grande do Sul. Então, por isso esse curso foi construído, né, para disseminar o conhecimento, para
esclarecer dúvidas, né, dos visitadores e que eles possam ter mais tranquilidade nessa orientação para as famílias, gestantes e puérperas que eles forem acompanhar e atender. Então, eu vou passar a palavra para ti. Tu fica disponível agora para explicar, trazer a tua contribuição, tá? Vou passar a palavra para Certo. ti. Obrigada. Eu vou trazer aqui uma apresentação, gente. A formação em si, ela é, né, é bem mais extensa, né, do que eu vou trazer hoje, mas hoje eu vou trazer algumas informações que eu acho que estão bem no dia a dia ali de vocês, né? As queixas mais comuns, quando chegam ali uma puérpera, quando chega ali no pós-parto, o que tem de mais frequente e às vezes pode nos escapar um pouquinho, né? O que está acontecendo com aquele corpo, né? O que está acontecendo com aquele bebê? Será que isso é normal? Será que não é? Eu consigo resolver aqui de imediato? Muitas vezes sim. Uma assistência bem simples, né? Com um manejo bem básico. Outras vezes a gente pode precisar de auxílio, né? Da nossa equipe. E aí se aciona a equipe. Eu vou compartilhar com vocês então. Eu vou tentar compartilhar aqui pelo Canva, se não der, daí eu abro daí pelo PowerPoint. Ah, peraí, que eu tenho que liberar as configurações de privacidade. Um minutinho. Tentar abrir aqui pelo para compartilhar. Ai, gente, só um minutinho que eu vou ter que Tá. liberar aqui. Enquanto tu libera aí, eu vou trazendo para o pessoal, então, como é que foi construída essa formação, tá? Então, ela vai ir para o EPIM, como todas as outras formações de EAD que o PIM tem disponibilizado. Ela é um curso de em torno de 8 horas, né? E foi dividido em 8 aulas, videoaulas. Então, a aula número 1 é dados atuais de amamentação no Brasil. Mama e como é que acontece a pega, o posicionamento e transferência de leite. Na aula número 3, quem é o recém-nascido. Na aula número 4, saúde mental materna e impactos na amamentação. A aula número 5, intercorrências e prematuridade. A 6 é proteção e amamentação, a NBCAL e aconselhamento. A aula 7 é mitos e verdades da amamentação. E a aula 8, alimentação, medicações e outras substâncias. Então, elas conseguiram fazer videoaulas muito bem organizadas, né? Explicar várias coisas que é muito difícil tu explicar no vídeo, né? Assim, como elas tiveram que fazer, né? A explicação. Então, eu, a Renata e a Marília também deve ter assistido, que é a coordenação do PIN, a Valesca, que é a colega que trabalhou conosco até outro dia, uma dentista que trabalha conosco, pudemos analisar, olhar, e olha, é um material muito denso, muito bom, muito de fácil entendimento, acho que para todos, né? Acho que a Andrea também deve ter colocado na apresentação dela, mas enquanto ela está fazendo isso, eu vou trazendo algumas coisas. A gente teve a contribuição de muitas colegas da HCAM, algumas, inclusive uma que eu conheço, né, a Andrea, né, que está aqui com a gente, mas também outra pessoa que colaborou e acho que fez umas 2 aulas foi a Celina Valderez, que é a nossa Val, que é uma enfermeira maravilhosa que trabalhou na secretaria muitos anos, e inclusive foi referência do PIN na primeira coordenadoria de Uhum. saúde. Então, a Celina Valderez está em 2 aulas, se não me engano. A Mari Harlert, que eu não sei se estou dizendo o A sobrenome Maria dela, Allert, isso. A Fabiana Costa Naisinger. A Andrea Cavalli, né, que é a Andrea que está conosco, a Camila Hoffman, que é uma queridona também, que eu acho que talvez a Andrea vai falar sobre isso, mas é a GTM de São Leopoldo, que conheceu a nossa plataforma EPIM e teve talvez a iniciativa de começar a conversar com as outras consultoras e buscar essa formação. E a Renata Muliterno Adami, né, que acho que também foi uma outra consultora que contribuiu. Então, eu anotei o nome das pessoas que fizeram as videoaulas, né, e puderam contribuir na formação, em todo esse movimento, né, da formação EAD.
Não sei se tu conseguiu, daí agora Acho liberar. que sim, tá. Eu vou tentar aqui, senão eu vou ter que Tá, fechar o Teams porque eu tive que adicionar ele, tá? Mas tá, acho que deu tá, sim. tá. Tentar compartilhar aqui de novo. Uhum. Na verdade, é configurações de privacidade, eu já tinha feito antes e nunca tinha acontecido nada. Mas acho que agora foi. Não, Não? que saco. Eu encerro e volto. Mas o Teams Tá. está aqui. Tá? Tu quer que eu tente compartilhar para ti? Pode ser também. Tá aberto aqui para mim também, eu vou tentar Pode compartilhar. ser. Tanto se puder ser no Canva, melhor, se não pode ser no outro mesmo, não tem problema. Tá, tu já tá vendo? Sim, tô vendo. Tá, eu vou botar em modo apresentação aqui. Essas tecnologias. Apresentar. Então tá, tu só vai me dizendo, eu vou passando para ti. Certo. Então, gente, a nossa formação, como a gente já falou aqui, né, ela é uma parceria da HCAM, para o PIN, né, junto aí à Secretaria de Estado de Saúde. Pode passar, Letícia. Então, a HCAM, né, para quem deseja saber, é a Associação de Consultoras aqui do Rio Grande do Sul, foi fundada em 2019, tá, com os objetivos principais. Nós temos alguns de garantir que nós tenhamos pacientes, aliás, que nós tenhamos clientes que sejam bem atendidos, que tenham um atendimento de qualidade, com profissionais, com formação e que sejam atualizadas. E também promover esse debate da promoção do aleitamento materno em todos os desdobramentos junto à sociedade e ao poder público, tá? Hoje nós somos quase 90 consultoras, com uma formação já comprovada, com uma atualização constante, tá? E promovendo aí atendimentos de qualidade e promovendo também estes encontros, né? Essas parcerias para levar conhecimento a diversas esferas. Pode passar. Nós somos, então, ali, como a Letícia estava falando, né? Somos quem fez essa formação, o todo que está lá dentro, né, gente? Que vocês vão ter acesso. Eu, que sou a Andréa Cavalli, ela já me apresentou. A apresentação, né? É o currículo aí das outras meninas, vocês veem lá dentro da formação. São a Celina Valderez, ali que ela citou, muito importante. A Camila a Camila Hoffman, a Fabiana Neisinger, que ela não gravou, mas ela participou da produção de conteúdo, a Mari e a Renata Adami, que é a presidente da gestão anterior. A Camila fazia parte também, e foi aí que ela teve a ideia de trazer uma iniciativa dela lá de São Leopoldo para a gente conseguir espalhar aí pelo estado todo para que mais pessoas tenham acesso, né? Para que mais trabalhadores da área da saúde tenham acesso. Pode passar, Letícia? Então, como que surgiu? Foi uma ideia da Camila. A Camila, lá em São Leopoldo, ela percebeu uma coisa, né? Bom, os agentes do PIN, os agentes comunitários de saúde, muitas vezes são os primeiros profissionais ali a terem contato com mãe e bebê, né? Primeiro, a terem contato com esse bebezinho logo depois do nascimento, a terem contato com a puérpera, e eles precisam, então, ter algum conhecimento em amamentação, né? Saber orientar, ou auxiliar no manejo básico. E aí ela percebeu também que isso não é somente desses profissionais, porque eles não têm a formação em amamentação, né? Eles não têm formação na saúde, eles são profissionais com segundo grau, mas os profissionais da saúde também, de certa forma, eles precisam de informações mais atualizadas, né? A nossa assistência vai mudando conforme a ciência vai evoluindo também, e a gente precisa se atualizar. Então, ela implementou lá alguns treinamentos, e aí depois pode clicar, Letícia. Acho que tu pode ir clicando. Uhum. E aí, então, a Camila trouxe essa ideia, né? Levou para a Secretaria de Saúde e para a HCAM também, de fazer um conteúdo gravado. Porque os treinamentos presencialmente, em todos os municípios, em todas as unidades, talvez não fosse possível de a gente conseguir manter, né? Mas com esse treinamento gravado, né, que vocês podem acessar ali e assistir todo o curso,
onde estiverem, né, e a qualquer momento, isso facilitaria. Então, surgiu a ideia de fazer a produção de conteúdo, de gravar e de deixar disponível. E a partir daí, então, nós fomos alinhando quais conteúdos que entrariam, qual que seria essa forma de entrega, e aí a gente iniciou a produção, e hoje está aqui a Secretaria de Estado de Saúde fazendo essa entrega para vocês conseguirem ter acesso, à formação continuada. Por que, então, estudar a amamentação, gente? Dor, ela não é normal. Pode ir passando. Dor não é normal, ela é um sinal de que algo não está bem e que precisa de atenção, tá? Muitas vezes a dor em amamentação, gente, ela é normalizada, mas outras dores não, né? A gente não fica aguentando dor de cabeça, dor de barriga, a gente procura alguma assistência. Eu vou tomar algum remédio, se não melhorar, vou no hospital, né, eu vou consultar, fazer alguma coisa assim. Na amamentação, a dor também não é normal, ela é sinal de que alguma coisa ali precisa ser vista, tá? E precisa ser tratada. Fissuras, né? O bico rachado, né? A lesão no mamilo também não é normal, tá? Mas por que que ela acontece? A gente precisa saber por que que ela acontece para tratar e evitar que aconteça novamente. E o leite fraco? O leite fraco ele não existe, tá? Mas por que que então alguns bebês que mamam não ganham peso adequadamente ou não da mesma forma que outros? Isso a gente vai ver, tá? Aqui e muito mais lá dentro do curso. Um RN chorar, o recém-nascido chorar, ele é normal, ele quer colo e ele mama com frequência, tá? Mas nem sempre a gente acha isso normal. Então, se tem, às vezes, no imaginário, assim, de que um bebezinho vai ficar ali, aconchegado no colo, no berço, dormindo, né? Não, mas ele mama com frequência, ele precisa de cuidados com frequência. E, às vezes, essa expectativa, assim, de um bebê menos, que demande menos, confunde um pouco com a amamentação. Tá chorando. Será que é fome? Tá mamando com frequência. Será que o meu leite não tá suficiente? Tá? E a gente precisa desmistificar isso junto ali da população que a gente atende. Pode ir passando. Então, essa formação, ela é composta de vários conteúdos de promoção, de proteção, de apoio à amamentação, de técnicas e de intercorrências também, e de mitos e verdades. Hoje eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho de intercorrências, problemas que acontecem aí ao longo da amamentação e como que a gente pode, prevenir, né, auxiliar, como que a gente avalia isso, né, saber, será que é normal isso ou não? Então, não tem nada mais natural do que amamentar. A gente é instinto, a gente querer, pode clicar, é instinto a gente querer nutrir o bebê, é instinto o bebê querer mamar também. Mas o como que isso acontece, quais são os problemas que surgem no caminho e como que eles vão ser enfrentados, se tem algum desafio, isso vai importar bastante ali no desfecho, ali na condução dessa história, né? E o apoio qualificado do sistema de saúde, das pessoas que trabalham no sistema de saúde, tem um papel fundamental nisso, né? De mudar essa história. Será que ela vai se encaminhar para o desmame? Será que ela vai ter um tratamento? Como que está a saúde dessa mulher e desse bebê? Tá? Então, o sistema de saúde importa bastante. Pode passar, Letícia. Então, nem todo problema ou queixa tem uma difícil resolução, tá? Então, na verdade, a gente vai ver que a maioria deles tem uma resolução bem simples. Muitos podem ser prevenidos, né? Quando essa lactante já lá na gestação, quando essa família recebe informação antes desse bebezinho começar a mamar, tá? Mas tem algumas intercorrências, tem algumas dificuldades que acontecem. Por exemplo, dor, né? A lesão nos mamilos, engurgitamento, a mama ficar empedrada. Tem algumas questões que são normais aí do engurgitamento, outras não. Obstrução de ductos, mastite, se tem ou não baixa produção de leite, as dificuldades de pega, são questões que acontecem e nós precisamos dar um suporte, né? Um suporte com formação e suporte técnico para essa família, para a lactante e para a família também. Então, a dor, ela é uma sensação subjetiva, ou seja, só quem sente ali pode mensurar, né? Dizer se é muito, se é mais ou menos, se é pouco. A gente costuma perguntar de 0 a 10 quanto que tá doendo, né? E aí ela nos dá, esse retorno. E a dor, ela não deve ser aguentada,
tá? Então, ela é um sinal de que algo ali não tá bem, tá? Pode ser só um posicionamento para mudar, pode ser uma questão de saúde ali da mãe, né? Uma questão orgânica da mãe, ou do bebezinho para ser vista. Então, ou pode ser o conjunto da obra, tá? Então, essa dupla aí precisa ser vista em conjunto. Então, a gente precisa validar quando chega para nós aí essa queixa de dor, né? Como é que tá a amamentação? Tá doendo. Tô sentindo muita dor. Nossa, imagino que deva ser difícil, né? E aí a gente pergunta como que é essa dor, como que é, onde especificamente na mama, né? Se ela é no corpo da mama, se ela é na areola, se ela é no mamilo, onde que ela está localizada, quando que ela acontece? Ah, ela acontece quando o bebê mama? Não, ela acontece independente do bebê estar mamando. Tem um pontinho ali que está sempre dolorido, né? Se ela alivia em algum momento, se dói constantemente, e além da dor, tem algum outro sinal, né? Essa mama está avermelhada, eu tenho algum mal-estar, alguma coisa assim, ou é a dor ali pontual, tá? Pode passar. Então, a dor a gente precisa caracterizar. E a gente começa pelo histórico, né? Conversando. A amamentação, gente, às vezes ela nos consome, assistência à amamentação, tempo, né? Porque, primeiro, essa pessoa precisa ser ouvida com bastante atenção, né? Precisa ser acolhida. A gente precisa ver a história dela, né? Quando se fala de dor, se essa gestação foi planejada, ou seja, como que ela tá, aí, o lado psicoemocional. Ela foi aceita, ela não é planejada, mas acontece e ela é muito bem aceita, né? Como que foi esse pré-natal, como que foi o acompanhamento, se tem companheiro ou não, né? Se está solo, como que foi a gestação e o parto, qual é a história de parto? O parto foi como ela esperava, foi como planejado, eu queria parto normal, mas aconteceu cesárea, ou o contrário, ou se teve alguma complicação nesse parto, que ela ficou ali abalada de alguma forma, ou que interferiu no início da amamentação, e como que ela está em relação ao bebê, como que ela se refere ao bebê, como que são os cuidados, como que parece estar o vínculo, como que estão o posicionamento e a pega. Então, muitas vezes, vocês vão chegar ali e ela vai, né, vai amamentar ou vai estar amamentando, e aí já te observa. Tá? Se ela está bem acomodada, isso aí vocês vão ver detalhadamente daqui a pouquinho. Se ela está bem acomodada e com suporte, se o corpo do bebê está bem acomodadinho ali como precisa, se ele está alinhado, se o local da pega ali, a forma que está acontecendo a pega, se estão adequados ou precisa de algum ajuste, e a prega de apoio, né? Na hora que eu vou estimular o meu bebê a abrir a boca e pegar o peito, tá ok? E como que tá essa mama? Ela está doendo, ela está muito cheia, ela está endurecida, ou ela está tensa, se tem alguma lesão, e a coloração, né? Ela está na coloração habitual, se é uma mama branca, uma mama que tem algum ponto avermelhado, se está descamando, se tem algum tipo de alteração aí, e o bebê, tá? O comportamento do bebê na mama, o comportamento dele em si também, o alinhamento desse bebê. Alguns bebês têm alguma alteração ali no corpinho também, a gente já vai ver. A abertura da boca, se ele consegue abrir um bocão ou se ele fica com uma boquinha mais fechadinha. Como que tá a sucção desse bebê? Se ele está respondendo aos reflexos, quando coloca ali pertinho do peito, ele já tenta abocanhar. Quando passa alguma coisinha aqui por perto, ele tenta pegar e sugar, né? Se quando ele pega, ele suga ou não, se ele fez teste da linguinha, se tem indicação de refazer, porque às vezes os bebês, né, eles saem com a indicação ali de daqui a pouquinho refazer esse teste. Então, vamos começar pelo engurgitamento. O que que é o engurgitamento? Ele é uma situação normal na descida do leite, tá? Na apojadura, que a gente chama, que é a mama ela vai começar a encher, porque literalmente o volume de leite produzido aumenta bastante, e aí pode ficar bem cheia. Pode ser também porque essa mulher recebeu muitos líquidos, né? Recebeu muito soro, alguma coisa assim no hospital, e aí ela fica toda inchada, tá? Além do volume de leite ali que vem
mais intensamente. Então, a mama fica cheia e muitas vezes ela fica bem dura, né? Que a gente chama de empedrada. Então, pode ter a sensação. Não, mamãe, pode ter a sensação. Pode ter a mama ali bem cheia, então ela pode sentir bolinhas assim, em algumas partes da mama ou mama toda. Às vezes elas referem até embaixo do braço. Diz, nossa, eu não consigo nem abrir meu braço porque tá tudo duro até aqui em cima. Isso é o engurgitamento, tá? É normal que aconteça, mas a gente precisa cuidar, para que ele não evolua disso e para que ele regrida nos próximos dias, aí ao longo dos próximos dias, tá? Então a gente precisa, o que a gente pode fazer nessa situação? Ah, tá toda endurecida, tô sentindo dor ao amamentar, tá doendo porque o bebê tá pegando ali no peito endurecido, e aí essa parte aqui que deveria estar molezinha para quando ele sugar lá para dentro, né? Fazer uma sucção suave, o que que acontece? Tá duro. E aí, quando o bebê suga, ele acaba botando muita força aqui, só num pontinho, e pode machucar, tá? Então, a gente sugere uma massagem suave. Por isso que é bom se atualizar. Antigamente era uma massagem, a gente dizia vigorosa, né? Pode voltar. Antes. Antigamente a gente dizia uma massagem vigorosa, hoje a gente não, faz uma massagem suave, né? Uma massagenzinha suave nos pontos da mama, faz uma compressãozinha ali suave e aí compressa fria após as mamadas. A gente não usa calor, antigamente se recomendava calor, então nessa situação é manuseio mínimo na mama. Ela já está produzindo muito. Quanto mais leite eu tirar, mais ainda vai produzir. Então eu evito de tirar grandes volumes. Quem vai tirar volume ali é o bebê, tá? Fora isso, eu não estimulo depois da mamada ou depois de tirar esse pouquinho de leite para aliviar a tensão, para o bebê conseguir mamar melhor, aí eu coloco compressa fria, tá? Evitar de ficar ordenhando e ela deve melhorar em alguns dias, tá? Por quê? Porque a produção vai se adequando ao quanto de volume que esse bebê tira e aí essa situação vai melhorar. A mama vai desinchar, vai reduzir o volume, ela já vai aos poucos diminuindo essa produção para ela ficar adequada, para não ficar sobrando, digamos assim, tanto leite, tá? Em alguns dias deve melhorar. Não melhorou, ela vai precisar de alguma assistência maior, tá? Para evitar que esse quadro evolua, porque a gente vai ver ali o leite em estase, ali em excesso, que não está conseguindo tirar, e outras coisas podem levar lá adiante a um quadro de mastite, que a gente vai ver depois. Pode passar, Letícia. E aí o posicionamento inadequado, tá? O posicionamento inadequado também pode doer. Então, o bebezinho, ele precisa estar alinhado, barriga com barriga, corpo do bebê, de frente com o corpo da mãe. Quando o bebezinho tá assim, como nesse aqui que tá à esquerda, ali que tem o xiozinho vermelho, ele tá mamando assim, ó. Imaginem a gente bebendo alguma coisa assim, ó, de lado, né? Eu vou conseguir até, mas eu vou, opa, mas eu vou ficar forçando, né? Eu vou ficar assim, e aí vai tensionar aqui, tá? No caso do bebê que tá no peito, vejam que ele tá ali com o ombrinho aqui pro lado, né? Um braço pesando, ele provavelmente tá fazendo mais força ali para se manter sugando, para se manter acoplado no peito. E isso dói, e isso pode machucar. Então, o que que a gente pode sugerir aqui? Sugerir a correção do posicionamento, né? Isso pode ser orientado já lá no pré-natal, ó, o bebezinho sempre de frente para o corpo da mãe e bem alinhadinho, ó, a cabeça, as costas, aqui a coluna e o bumbum, todos na mesma linha. Pode passar, Letícia. Mas a Vejam questão que foi são isso, coisas olha a bem posição simples, tá, dele, gente? barriguinha pra cima, ela ali é com a prega em tesoura, agora vai soltar ele, né? Ó, enterrou o narizinho ali na mama, agora ela vai prender bem junto do corpo, mas ainda com a barriga pra cima. E vejam que ele passou do ponto ali da pega, essa mama desce aqui, ó. Então ela pega a mama e desloca lá pra cima, porque ele tá aqui no braço, ó. Ele não tá acomodado no peito, tá? Então ele tinha que estar aqui assim,
com o mamilo entre o lábio superior e o narizinho na hora de fazer a pega. Ó, olha esse mamilo, vai aparecer um detalhe do mamilo, a ponta bem vermelhinha. Ela tá com dor, tá? Tá com dor e ardência. O que que aconteceu? Ela pegou, vou pegar Agora uma ela coisinha. desloca a mama de novo pra levar lá pro lado que ele tá, ó. A mama dela, vocês já vão ver agora na continuidade, tá? Mas a mama dela vem aqui, né? Vem, imaginem o mamilo dela apontando para frente. O que que ela fez com o bebê? Ela botou o bebê lá no cotovelo e aí pegou a mama e levou a mama lá onde o bebê tá? Isso aí também machuca. Então, não, a mama precisa ficar no lugar dela. Quem vai vir mais para a direita, mais para a esquerda, quem vai ajeitar ali essa posição é o bebê. Então, é o bebê que a gente movimenta e não o peito, tá? Não é o peito que vai buscar o bebê, é o bebê que vai ir buscar a mama. Pode passar, Letícia. Então, o que que é esse posicionamento, né? Como que é o posicionamento adequado? Um posicionamento adequado do bebê, ele faz a pega bem certinha onde precisa, ele consegue abrir melhor a boca, ele consegue se manter sugando com um suporte. Por que dar esse suporte para o bebê? O bebê recém-nascido, ele é todo molezinho, né? Então, quem precisa dar esse suporte para ele se manter assim alinhado é quem tá com ele ali, né, no colo, quem tá com ele segurando. Depois ele vai crescendo, ele vai ter controle de cabeça e de pescoço, ele não vai mais precisar tanto desse suporte, mas o recém-nascido, sim, ó. Então, como é que a gente vê aqui? A mãe, ela tá bem acomodada, ela tá sentada, precisou colocar uma almofada ali, né? Ela vai ficar um tempão com aquele bebê ali no colo. A gente vai pensar, ai, 3 quilos só. Às vezes é menos, um pouquinho, 2.800, mas fica um tempão com esse peso assim na mesma posição. Cansa, né? E aí ela vai perdendo a posição. Então ela precisa estar bem sentada, bem apoiada, recostada com um suporte ali de uma almofada na coluna, se precisar. E aí, com um suporte também embaixo do bebê, pode ser uma almofada de amamentação, mas pode ser um rolinho, pode ser um travesseiro, um rolinho de uma toalha, um rolinho de um cobertor, para esse bebê ficar mais alto, que mais na altura das mamas e facilitar. Onde que é esse ponto de pega? Ó, eu vou mexer o meu bebê tanto para a direita quanto para a esquerda, até que ele fique bem aqui, ó, o mamilo apontando entre o lábio superior e o narizinho, tá? Aqui que é o ponto ideal de pega. Quando a gente estimular, eu vou simular em mim, porque vocês já vão ver aí, tá? Mas o boneco não simula, tá? A gente não faz assim para comer um hambúrguer, por exemplo, ó. A gente não come assim para baixo, né? A gente, quando coloca aqui, abre assim para cima. O bebê faz exatamente a mesma coisa no peito. Então, se eu colocar bem o mamilo de frente para a boca, quando eu estimular aqui, ele vai pegar para cima, ó. E ele não vai pegar o mamilo e a areola, tá? O que que a mãe vai fazer? Ela vai com a mama atrás dele, né? Então, não. O bebê tem que ficar assim, ó, com o mamilo entre o lábio superior e o narizinho, tá? Pode passar, Letícia. Aqui, gente, a gente tem um bebezinho que não tá conseguindo pegar direito, né? Olha lá, pelo posicionamento. Ó. Então, o bebê tá onde? Ele tá lá no cotovelo dela, tá? E aí ela tá fazendo o que é exatamente isso, tá pegando o peito e levando pra lá. Ele não tá conseguindo pegar. Ele vai e pega lá pra cima, onde não tem a mama, né? E ela vai levando o peito cada vez mais. Aqui eu quero mostrar pra vocês a sucção, tá? Deixa eu ver. Esse bebezinho, ó, observem que a bochecha dele afunda, faz uma covinha durante a sucção. Isso significa que a sucção não tá legal. Ou que entrou ar aí e ele perdeu a vedação, tá? Então, quando ele suga, ele faz essa sucção mais intensa, tá? Porque ele perdeu
a vedação. Se provoca dor, gente, isso pode provocar machucado, além, é claro, de ele não estar conseguindo extrair leite. Então, geralmente, quando a mãe está sentindo dor, quando a mãe está machucada, além disso, o bebê não está tirando o tanto de leite que ele poderia, tá? Na maioria das vezes. Então, uma coisa ali nessa engrenagem não tá legal. Como que é essa pega adequada? Assim, ó, bem assim, narizinho apontando, mamilo apontando para o nariz, e aí vai entrando essa mama lá para dentro, e observem que quando o bebê suga, o mamilo e a areola não estão tocando ali no inicinho da boca, não está sendo comprimido. Quando ele suga, o mamilo e a areola ficam livre. O mamilo, principalmente, fica mais livre lá no fundo da boca do bebê. E aí é uma pega que fica confortável para a mãe, uma sucção que fica confortável para a mãe e efetiva para o bebê, tá? Ali atrás da areola é onde ficam os ductos, final dos ductos que conduzem o leite. Por isso que o bebê também precisa pegar ali, de baixo para cima e com esse mamilo livre lá dentro, é ali que ele vai conseguir fazer o movimento necessário e adequado, tá? Para a extração de leite. Pode clicar. Aí tem mais um videozinho mostrando, ó. Então, no início desse vídeo vai ser bem um vídeo assim. Não tá rodando agora. Tá? Tá? Então, no início vai aparecer mais rapidinho ali, acontecendo com alguns cortes, depois bem lentamente, tá? Como que é esse ideal de pega? Esse bebezinho tá sentado de frente para a mãe, é a posição de cavaleiro, e ela faz exatamente isso, ó. Ela aponta o mamilo lá para cima para ele entrar no lugar certinho ali, dentro da boca do bebê. Tá um pouquinho. Não sei se é a minha conexão que tá lenta, gente, ou se tá travando para vocês. Tá? Pode passar para o próximo, Letícia. Então, lá dentro, né, da boca do bebê, é isso que está acontecendo, tá? Um bebê. Ah, tá travando. Lá dentro da boca do bebê, que ele tá com a boquinha bem aberta e, e sugando, né, com eficiência, é isso que acontece, ó. Esse mamilo vai lá mais profundo, a areola ali se espicha. Tá travando, gente? Não, Para mim, não. não? Tá, o pessoal disse que tá travando. Pra mim Vou tá pa- também. Tô passando o vídeo de novo. Tá. O pessoal consegue ver? Tá, normalizou. Não, tá travando bastante mesmo, Letícia. Tá mostrando. Eu passo para a Provavelmente próxima? aí tá normal e a É, transmissão acho que tá lenta. para mim eu tô Tá. conseguindo ver aqui. Passo? Pode passar. Depois também o pessoal assiste de novo. Geralmente na gravação tá na velocidade Uhum. normal. Tá? Então, reforçando aqui, gente, a pega e a sucção. Prega de apoio também importa. O que que é a prega de apoio? É a compressãozinha ali que a gente faz na mama. Por que que a gente faz isso, tá? Porque olha aqui o tamanho da mama usual, tá? Claro que essa aqui é um modelo, né, pequenininha. Mas a boca do bebê é bem pequenininha também. Então, quando a gente fala tem que abrir um bocão, e a mãe pensa, nossa, mas o bocão que ele abre é pequenininho, assim, né? Ele é miudinho ainda. Mas aí a gente faz assim, ó. A gente comprime a mama e olha a diferença que fica aqui de tamanho. Fica uma área
menor para esse bebezinho abocanhar, né? E aí, para isso, precisa ter aquela mama macia que eu falei. Então, na hora de amamentar, eles precisam ver: olha, o bebê tá querendo mamar, mas a minha mama tá muito dura. Faz uma massagenzinha antes, porque daí ela consegue fazer essa compressão para promover uma pega mais profunda, né? E fazer o famoso sanduíche. Uma coisa interessante aqui de ver, pode clicar, Letícia, é que falo muito de fazer um C, né? Nem sempre é C, gente. Então, quando o bebezinho estiver de frente para a mãe ali na posição de cavaleiro, a gente faz o C, que é a compressão assim. Quando é uma posição tradicional desse bebezinho deitado em relação ao corpo da mãe, a gente faz um U. Pode clicar, Letícia. E a gente faz um U, tá? E é bem importante de falar isso. Às vezes é só isso que tá acontecendo. Tô com dificuldade de pega. Quando ele pega, tá doendo. A gente vai ver, esse bebezinho tá deitado, né, em relação ao corpo da mãe, mas tá com uma preguinha em ceia. E ele não tá conseguindo pegar, porque não tá eh, na mesma direção ali da boquinha dele, tá? Então a mama precisa estar com uma compressão assim e ela está assim, né? E aí ele não tá conseguindo realmente pegar da forma que precisa. Pode passar. Dor por lesões mamilares, tá? E a gente já fala de fissuras e de dor ao mesmo tempo, tá? Tem vários tipos de lesão. Então, se a gente for falar ali no termo técnico, a fissura ela é só uma linha tênuezinha, assim, né? Mas tem vários tipos. Então, pode ser uma ferida maior, uma ferida arredondada. Às vezes elas referem, é triste, né? Ah, nossa, tá me arrancando um pedaço do mamilo. Pode acontecer de vocês verem, e isso não é normal de forma alguma, tá? E aí pode acontecer dela não dizer que tem uma fissura, mas ela diz, ai, meu mamilo tá achatado, né? Tá saindo assim uma pontinha de batom e tem ali uma lesãozinha, tá? Então, essa lesão, e obviamente ela vai provocar dor, acontece por algum motivo, e aí as causas se repetem. Pode ser pelo posicionamento, pode ser pela pega, pode ser por uma mama muito cheia. E aí a gente vai conversando com ela e investigando, ver se isso realmente está acontecendo e sugere essas mudanças que são necessárias, tá? A dor, gente, a dor e os machucados são importantes causas de desmame, porque a mãe muitas vezes ela tenta aguentar, mas chega um momento que às vezes não aguenta, né? E aí ela desmama. Então, essa lesão não vai fechar, não vai cicatrizar, não vai parar de doer, enquanto a causa não for resolvida, tá? Por isso que também não pode ser normalizado. A gente precisa ver de que forma que pode ajudar, qual é a assistência que eu posso dar ali, qual é a sugestão que eu posso dar para que esse caso se solucione. Pode passar. Então, ainda, o que que a gente precisa investigar, né? Como é que está o posicionamento e a pega? Se posso dar alguma sugestão, ver se essa mãe está bem acomodada. Às vezes ela está sentada num banquinho. Se ela só tem isso em casa, ok. Mas aí, ao invés de ficar num banquinho solto, assim, a gente sugere que encoste na parede e coloque um travesseiro atrás, né? A gente precisa se adaptar à realidade dali. Ah, e às vezes ela tá assim, né? Toda encurvada, o corpo do bebê, se ele tá bem alinhadinho, como a gente viu ali, como precisa estar, se o local da pega tá ok, se esse bebezinho tá abrindo a boca ali na hora de pegar ou não, ele não abre e ela tá tentando botar peito ali pra dentro, tá? Como que tá essa mama? Enfim, a gente vai revezando, vejam que as causas ali elas vão se repetindo, né? E para informações assim bem básicas. Então, se ela tá muito endurecida, se ela tá tensa, se tem algum sinal de lesão, a gente pergunta se ela tá usando concha, porque o que acontece? A concha também pode ajudar ali a lesionar, a concha dificulta o processo de cicatrização. Então, parece que é uma coisa que existe para
proteger, mas não, tá? Ela acaba mais prejudicando do que ajudando. Se ela tá em uso de absorvente de seio, se ela tá colocando algum paninho ali no peito, porque às vezes coloca, né? Porque fica escorrendo leite, fica desconfortável e coloca alguma coisa ali. Ficar colocando paninho, absorvente, alguma coisa ali, vai deixar aquele lugar aquecido, vai deixar aquele lugar úmido, vai dificultar a cicatrização, pode lesionar mais ainda, pode ser um criador de fungos também. Então a gente evita, tá? O que que ela pode usar ali? Rosquinhas, tá? Então a gente vai sugerindo alguns cuidados para ela inserir ali na rotina dela de amamentação. A gente pergunta se ela já tem algum histórico, né? Se, ou a gente vê ali pelo histórico de saúde dela, se já teve algum histórico de fungo, né? De alguma infecção fúngica, seja candidíase ou outra, na mama. E aí, mais uma vez, o bebê, né? Como é que tá o comportamento desse bebê? Como é que ele tá fazendo a pega? Porque, e a mãe precisa entender isso, né? 50%, né, do trabalho aí na amamentação é da mãe, né? Ou de quem amamenta, e 50% do bebê, tá? E aí a gente precisa ver aí onde que tá a dificuldade, pode ser nos dois, ou pode ser só na dinâmica ali, né? No manejo, tá? E a gente pergunta tudo de novo, né? Se a gente já fez essas perguntas, a gente começa a relacionar, né? Eu não preciso repetir, tá? Pode passar. Então, como que a gente trata? A gente sugere, né, essas alterações que a gente vê que são necessárias, tá? E sempre explicando os porquês, tá, gente? A gente fala, olha, a mama tá assim cheia, né? E eles acham muito bom a mama estar muito cheia, mas a gente fala, o peito, quando ele tá tão cheio, assim, que ele chega a ficar duro, vai dificultar. E aí, esse entendimento que a gente tem, a gente explica para ela também, ele de uma forma que ela entenda, olha, o teu peito precisa estar macio, para o teu bebê pegar, sugar, assim, ele precisa estar molezinho, né? A gente explica como que faz, a gente fala do uso das rosquinhas, tá? Então, pode fazer uma rosquinha com fralda do bebê, com paninho, né, do bebê. Tem rosquinhas prontas, mas essas com paninho a gente consegue fazer em maior quantidade, né? Acaba sendo mais barato. E tratar as feridas, né? Para tratar a ferida, a gente pode passar o próprio leite. Então, pede para ela mesma, ó, tu pode pegar umas gotinhas do teu leite e passar ali na lesão, logo depois da mamada, passar na lesão algumas vezes ao dia, tentar não abafar essa mama, pelo contrário, arejar o máximo possível, né? Não deixar ele fechada. Tem um recurso que é o laser, é, tem alguns locais que usam já o laser, né? Algumas unidades do estado, mas não é uma tecnologia que está acessível a todo mundo. Caso tenha e vocês consigam encaminhar ou utilizar, também, tá? Mas o básico, o laser ele acelera esse processo de cicatrização, ele pode aliviar a dor, mas ele não vai resolver caso o manejo ali não esteja adequado, tá? Não esteja resolvido o posicionamento, não esteja resolvido a pega ou algum problema outro, né? Que esse bebê ou essa mãe tenha. Pode passar. E aí o bebê, gente, como eu falei, ele tem um papel fundamental, né? Ele é 50% dessa engrenagem aí da amamentação, tá? E aí vamos ver agora, né, essas questões do bebê. Ah, aliás, antes de ver o bebê, gente. Ó, a mastite, né? Eu tinha falado lá no início. Então, vamos ver mais umas coisinhas aqui da mãe. Espectro da mastite. A mastite, antes a gente via, a mastite é uma infecção que dá isoladamente, né? Acontece, assim. A infectou e deu mastite. Ou que ela somente pelo leite acumulado. Acumulou muito leite, não tá saindo, por algum motivo infeccionou. E hoje não, a gente sabe que a mastite, ela é alguma coisa que vai crescendo, né? Então, a mastite pode ser evitada se algumas coisas são tratadas de início, tá? Então, hoje, o que que a gente sabe de mastite?
que aquele engurgitamento lá que aconteceu, ele pode vir a se tornar uma mastite, né? Se a gente não conseguir controlar lá no início, com a ordenha mínima, com a compressinha fria, com o manejo ali, pode ter obstrução de ducto, essa que eu coloquei aqui, a imagem, né? Às vezes ela é uma bolinha ali no ponta do mamilo, ou ela pode aparecer mais lá dentro da mama, né? Como um ponto endurecido. Então, isso que antes era chamado somente de ducto obstruído, hoje nos sinaliza que sim, pode ser somente um ducto obstruído, mas pode estar acontecendo mais coisas ali, tá? Então, essa mama, quando ela tá com edema, quando ela tá com mudança de coloração, e a gente precisa estar muito atento que a mama preta, ela não vai ter uma coloração vermelha ali, como a gente fala, né? Mas ela vai estar diferente e ela vai apresentar sinais também. Vai aparecer alguma bolinha, algum nódulo, ela pode sentir um local especialmente mais quente, pode ter alguma mudança de cor também. E aí, isso quando não vai sendo tratado. E aquela mama ali, na flora daquela mama ali, tá contaminada? Sim, pode vir a tudo casar, né? Um bebê que tá tirando pouco leite, inclusive porque ela tá com dor e não tá conseguindo amamentar direito, e esse quadro vai evoluindo. Pode virar uma mastite, sim, tanto infecciosa, né? Pode passar, pode ser um quadro inflamatório. E aí, dependendo do quadro, gente, pode virar um abscesso, ou ela pode precisar drenar, pode precisar de mais assistência. Então, a gente começa com aquelas orientações básicas: corrigir posicionamento pega, garantir que esse bebezinho está mamando bem, garantir que ele está em livre demanda pelo menos a cada 3 horas. Por quê? Bom, eu estou garantindo que ele está removendo leite. Eu sei que ela está fazendo a massagem ali e tirando um pouquinho de leite quando precisa, e eu sei que ela está usando a compressinha fria, tá? E às vezes eu posso fazer isso muito bem, né? A mãe pode comprar super bem esse plano de cuidados e não funcionar e evoluir, tá? Mas geralmente isso acontece quando a gente falha ali na assistência e pode evoluir muito rápido, né? E aí, precisar de uso de antibióticos, né? Precisar drenar, tá? Cada caso ali vai ser um caso. Então, quando a gente pensa em mastite, olha, tem uma situação ali que eu não tô conseguindo resolver, né? A gente sabe, ela chegou para nós assim, ou, né, eu visitei, ela estava assim com a mama muito empedrada, tá com dor, tá começando a sentir mal-estar e febre. A gente implementou aqueles cuidados dali, mas passou 24 horas, 48 no máximo, e continua, precisa de uma assistência mais avançada, porque provavelmente ela vai precisar ser medicada, tá? E aí precisa de uma outra avaliação. Assistência adequada, gente, ela pode evitar esse quadro de complicações. Pode passar. Essa dor, nem sempre, quando ela nos refere dor, né? Nem sempre ela tem uma causa aparente, tá? E aí, por isso que é interessante a gente perguntar como que ela é, onde que acontece, se é durante toda a mamada, se é depois. Ah, não, quando o bebezinho sai do peito é que dói, tá? E aí perguntar. E às vezes ela não sabe, tá? Tem uma situação que atinge os vasinhos sanguíneos ali, acontece o fechamento dos vasos, uma constrição ali no mamilo. Do mesmo jeito, quando a gente tem frio, sente dor na pontinha dos dedos, né? A pontinha dos dedos fica pálida, fica arroxada. Então, da mesma forma, pode acontecer com o mamilo, né? Com o mamilo e parte da areola. E isso dói muito. Quando isso acontece, às vezes a mãe não vê, né? Ela não percebe. Então, doeu, ela tirou o bebê, doeu, ela guarda a mama e faz assim, né? Segura o peito e não percebe. Então, eu te pergunto, teu mamilo, quando tu tem essa dor intensa, que não tem uma causa aparente, tá tudo bem, o bebê tá mamando bem, não tem nada de errado com ele, ela tá, né, tá tudo certinho, mas dói bastante. A gente pergunta, olha, esse teu mamilo, quando acontece isso, ele não tá ficando pálido, ele não tá mudando de cor, né? Ver se tá acontecendo alguma coisa assim. Tem um fenômeno de Renault.
tá? Que ele não é tão comum, mas ele acontece. E aí, às vezes, fica sem um tratamento em função de, né, a gente não ter esse conhecimento, tá? Pode acontecer por uma causa primária, daí a gente pergunta, né, quando isso acontece, quando tá frio, tem muita dor na ponta, dedo do pé, dedo da mão, fica arroxado, porque pode ser uma causa primária, então ela já pode ter isso, né? Ou pode acontecer por uma causa secundária, ou seja, ela teve diversos problemas na amamentação que não foram resolvidos ou que demorou muito a ser resolvido e aí desencadeou esse fenômeno, tá? E ele pode acontecer em função de outras situações, tá? Ele ser uma consequência, tá? De ela ter ficado com dor, ser uma consequência de muita compressão na mama, esse bebê tá apertando ao invés de sugar, tá? Pode passar. E agora sim, chegamos no bebê, gente. O bebezinho, então, ele tem lá as suas funções, a gente precisa considerar o comportamento dele, a gente precisa considerar reflexos, a anatomia dele e a funcionalidade, né? Então, ela pode estar posicionando super bem o bebê, ela está estimulando ali no ponto certinho, mas esse bebê não abre boca o suficiente, por quê? Né? E aí a gente estimula os pontos no rostinho do bebê, mas ele não abre o suficiente. E ela tenta amamentar sim, né? E sente a dor. Então, o bebê, ele precisa, tá? Primeiramente, de alguns reflexos, tá? Então, reflexos neurológicos que o bebezinho que nasce no tempo certo, ali a termo, ele tem, tá? Precisa ter ativos, que é para buscar o peito, né? Aquele bebezinho, quando a gente toca no rostinho dele, passa alguma coisa perto, ele parece um peixinho no aquário procurando, tentando pegar enlouquecidamente, né? Depois disso, ele pega a mama. Depois de pegar com o peito lá dentro e com os jatinhos de leite, estimulam a sucção, tá? Então, são reflexos desencadeados ali, um depois do outro. Bateu o leite lá dentro da boca, ele vai engolir, tá? A gente precisa ver se esse bebezinho tá fazendo tudo isso. Às vezes ele tem esse reflexo de sucção, mas ele tem muito intenso. Isso também pode provocar dor. E a anatomia do bebê importa, tá? Algumas alterações elas podem impactar em como que esse bebê funciona e fazer com que ele compense de alguma forma. Então, se ele tá com dificuldade de pega, de abrir muito a boca, quando ele pegar, ele vai sugar com muita força. Então, se ele tá tenso, também. Então, como assim um bebê tenso? Sim, gente, pode ter tensão muscular no bebezinho, né? Assim que ele nasce, inclusive. Então, tem algumas situações que eu trouxe aqui como exemplo, que a gente vai ver melhor agora, mas o bebê chorando. O que que a gente precisa para o bebê pegar bem o peito? Bocão aberto, a linguinha relaxada e para baixo, tá? Então, a linguinha do bebê, ela vai encaixar bem aqui, né? Então, vai encaixar em cima do lábio inferior. Quando o bebê tá chorando, ele não tá com essa boquinha relaxada e bem aberta, e ele pode não conseguir pegar direito, tá? O bebezinho que tem alterações no crânio, tem algumas, tá? Vocês vão ver também depois melhor lá na formação, mas esse bebezinho que tem a cabeça plana atrás, o bebê e ele vai para cá, ele tem a cabeça ovalada e comprida, assim para cima. Um bebezinho que tem algum outro tipo de alteração ali no formato do crânio, que a gente vê de um lado é mais retinho, mais redondinho, do outro é diferente. Esse bebê também pode ter dificuldades em amamentação, tá? Por quê? Vai modificar aqui essa estrutura, tá? Esse bebê aqui, se vocês forem observar, o que tá aqui de blusa azul, que tem um risquinho preto aqui no olho, né? Tá de bermudinha branca, ele tá todo tortinho, né? E às vezes o bebê se mexe mesmo e fica torto, ok, tá? Mas esse aqui em especial, quando a gente tenta alinhar e deixar ele retinho,
a gente não consegue. Ou a gente alinha e ele logo volta para essa posição assim, meio retorcido, né? A gente chama de bebê bananinha. Ele faz um C com o corpo. Esse bebê que tá com essas tensões aqui, e esse aqui tá com essas tensões e ainda tem a cabecinha aqui plana, né? Ele pode ter dificuldade, tá? Por questões musculares mesmo. Tá? Então, ele tem essa tensão aqui e ele às vezes não consegue mamar, ou não consegue mamar de um lado, ou dos dois. E tem a questão da linguinha também, né? Que é bastante polêmica, mas esse bebezinho ele precisa, todos eles, fazer o teste da triagem lá no hospital. Se precisar ser revisto, a gente precisa ver, né, se essa família fez o agendamento para revisão do freno quando ele tem um resultado duvidoso, tá? Então, no teste da linguinha, quando ele é feito lá na maternidade, aí nos dá se ele tem alteração, se ele não tem alteração, ou o duvidoso. Nesse duvidoso é o que ele vai precisar de avaliação e a gente precisa ver se essa família tá com esse encaminhamento para revisar, tá? Pode passar. Então, o bebê chorando, né? Para mamar, como eu falei, a gente precisa de uma boca aberta, relaxada, com essa língua baixa, para ele conseguir acoplar no peito e sugar onde ele precisa. Com o bebê chorando, essa musculatura aqui da face, principalmente em volta da boca, a gente tem um músculo circular aqui, fica diferente, tá? Então o bebê fica tenso, a língua dele não fica baixa e relaxada, a língua dele fica muitas vezes para trás e alta. E aí, se eu vou botar direto no peito, pode dar ruim, tá? Ele pode conseguir pegar, né? E doer e machucar. Ele pode não conseguir pegar e seguir chorando. Então, o que que a gente sugere nesses casos? Acolher esse bebê, né? Acolhe esse bebê, acalma ele antes de levar para o peito. Então, dá um colo, de repente faz um balancinho. Então, aliviou, ele acalmou um pouquinho, desce para o peito e tenta daí fazer a pega normalmente, posiciona como sempre. E a gente precisa ver se essa família, de repente, ela tá pegando o bebê para mamar sempre que ele chora, né? E aí, sabe, quando ele está amamentando teu bebê, de quanto em quanto tempo que ele está pedindo, sabe? Quando ele chora, eu dou, né? E talvez ela não saiba que esse bebezinho dá sinais antes de chorar, né? Então, o bebezinho desperta, ele começa a movimentar o lábio, movimentar a boca, ele começa a agitar a cabeça, depois ele agita o corpo e, pro fim das contas, ele chora, né? Que é o auge, assim, do que era o peito. E às vezes, e não é por mal, a família realmente não sabe. Ou ela acha que, eu tenho que dar o peito quando meu bebê chorar, né? E aí ela espera esse pedido. E vai ficando difícil realmente de ela conseguir posicionar e fazer a pega certinha. Então, o que que é o ideal? Sempre um bebezinho relaxado, tá? O bebê chorou, primeiro acalma, ajuda, ele mostra como acalmar, e aí depois a gente tenta colocar no peito. Pode passar. Então, o corpo do bebê, gente, ele nos dá alguns sinais, tá? Então, as tensões faciais, torcicolo. Então, sim, tem bebê que nasce com torcicolo, e aí ele vai ter esse pescocinho assim, tá? Mais tortinho. Ah, esse bebê tem também torcicolo, esse que tá aqui de camisa azul, ele tinha várias questões, né? Então, a gente tenta mexer a cabeça do bebê. Pode ser que ela esteja tensa e ele resista, a gente não consegue movimentar, ou não, tá? Então, quando eu movimento essa cabeça do bebê e ele resiste muito, eu tento virar para o outro lado. E aí eu converso com a mãe, ele tem uma preferência, ela vira sempre para esse lado. Mesmo no colo, quando eu tento mudar, meu bebê reclama, tá? E aí pode ser que seja um torcicolo congênito, que talvez fosse muito pouquinho imperceptível ao nascimento e não foi detectado, ou ele pode ter se desenvolvido depois, tá? Então, esse bebezinho aqui de camisa verde. É um bebezinho que tem a cabeça plana, não plagiocefalia o nome, mas não importa, tá? Mas é a cabeça plana. Então, esse bebezinho, ele tem outras alterações aqui que vão atingir o rostinho, tá?
Às vezes, algumas alterações de crânio, principalmente o bebê que nasce com a cabeça mais comprida, ali com a cabeça oval, pode se solucionar sozinho, tá? E aí vai ceder. Por que que isso acontece, tá? Da cabecinha oval? Muitas vezes é porque ele ficou encaixado ali há um tempo antes, trabalho de parto, ele ficou um tempo, foi um parto prolongado, ele ficou um tempo ali no período, no canal, né? E aí ficou com essa cabecinha mais alongada. Às vezes esse bebê tem uma bossa, que é aquela bolsinha que a gente chama. Ele tá oval e ainda tem uma partezinha mole ali de pele, né? Às vezes pode normalizar, tá? Em alguns dias e em outros não. E aí é um bebê que ele vai precisar de um acompanhamento para tratar isso, tá? Que a gente vê? Pode ser normal, tá, gente? E normalizar. Agora, esse bebê tá passando alguns dias, ele tá mamando, a amamentação não tá fluindo, essa mãe continua com dor, e essa situação não está se resolvendo espontaneamente, é uma situação que vai precisar de um encaminhamento, pensando ali na amamentação, tá? Aqui nesse vídeo, se conseguir colocar de novo, isso, é um padrão mordedor. Tá? Esse bebezinho com padrão mordedor, o que que é? Para sucção acontecer, ó, a boca do bebê ali, o lábio inferior e a linguinha baixa, vai para frente, entrando na mama, vai para cima e volta, tá? É um movimento circular. O bebê com padrão mordedor, ele faz isso aqui, ó. Ele aperta, tá? Ele não suga, ele aperta. Então, a gente chama de padrão mordedor, e isso causa dor e baixa extração de leite. Pode passar? Então, como que aparecem essas queixas, tá, gente? Relacionadas muitas vezes ao bebê. Tem algumas falas bem características, tá? Só consigo amamentar de um lado. O meu bebê prefere o lado direito do que o esquerdo. O outro ele demora e quando ele pega, ele machuca. Um lado tá bem maior que o outro. Por quê? Porque acaba que amanhã doeu aqui, tô com dificuldade, ela acaba trocando. E ao longo dos dias, né, naquele porpério, naquela situação toda, ela acaba não se dando conta, né, que ela acabou dando mais um lado do que o outro em razão da dificuldade, tá? Então dói, machuca somente de um lado, do outro tá tranquilo. Então, quando o bebê com essas alterações, né, que a gente viu, consegue pegar e sugar, muitas vezes é à custa de dor, né? A gente tá pensando, mas ele tá ganhando peso, ele tá mamando bem. Sim, mas essa mãe está em sofrimento, né? Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada também. A amamentação precisa ser prazerosa para ela, né? E uma pessoa nessa situação, quem tá amamentando pode não aguentar muito tempo, né? E aí vem também os desmames ou no desespero de não estar conseguindo introduzir complementos, né? Introduzir fórmula, que talvez fosse desnecessária, né? Introduzir a fórmula com mamadeira, e aí não se preserva mais a amamentação, a gente começa a colocar em risco. Pode passar? Então, o que que a gente pode, o que que a gente pode fazer, assim, um manejo simples? Algumas tensões, tá? Em alguns casos, como eu falei, eles resolvem espontaneamente, como a tensão temporomandibular. O que que é isso? O bebê tá tenso aqui, tá? Bem aqui do ladinho da orelha, né? Aqui na ele tá tenso, por isso que ele não consegue abrir bem a boca, por isso que ao invés de sugar o peito, ele morde, tá? Essa tensão às vezes se alivia com um pele a pele bem intenso, né? Ficar direto pele a pele com esse bebê, tomar um banho junto, e aí eu posso ir ajudando e essa situação ir aliviando. Mas, muitas das vezes, vai precisar da ação de um profissional, né? De um osteopata, que é um fisioterapeuta, para liberar essas tensões, para corrigir postura desse bebê. Nesse caso do mordedor, por exemplo, outra situação é segurar o queixinho do bebê. Então, esse bebezinho tá no peito,
mordendo, a gente tensiona esse queixinho. E ao invés dele jogar essa força que ele tá fazendo para cima, ele vai continuar forçando, né? Porque ele tá tenso. Mas aí a força vai ir para frente. E aí esse queixinho, ao invés de morder a mama, ele vai entrar, ele vai para dentro da mama e aos pouquinhos ele vai conseguindo fazer o movimento certinho ali que ele precisa, tá? Então, um posicionamento favorável à tensão pode ajudar. Então, a gente às vezes não consegue um encaminhamento, não consegue essa assistência especializada de imediato, mas eu posso ajudar, né, de alguma forma a amamentar. Então, ao invés de. Ai, deixa eu pegar um boneco aqui. Então, geralmente, como é que se faz? O bebê tá mamando aqui de um lado. Quando vai mamar do outro lado, a pessoa levanta o bebê e troca, né? Então, ao invés de fazer essa troca aqui de lado, levantando e mudando a postura do bebê, eu posso orientar a amamenta do lado que está confortável para ti, tu tem conseguido, e ao invés de levantar o teu bebê e virar, tu tira ele da mama e arrasta para o outro lado, que é o lado que tu tá com dificuldade, né? Então, eu não mudo a postura do bebê. Então, ele tá com dificuldade de virar do outro lado, porque a cabecinha e o pescocinho tá tenso. Então, eu mantenho a posição dele, tá? Então, é uma forma de continuar amamentando e de amamentar dos dois lados, enquanto essa situação, essa questão ali, não é resolvida, tá? Então, não inverter a posição do bebê ao trocar de seio também pode ser uma opção aí que vai nos ajudando, né? Enquanto isso se resolve, tá? Quando não melhora, quando tá impedindo a amamentação, quando ela tá ali dolorida, sofrida, né? E com o bebê mamando pouco, a gente vai precisar de uma assistência avançada, né? Como é no caso de torcicolo, geralmente, como é no caso de algumas assimetrias do crânio, por mais que a gente faça ali, que a gente dê o nosso melhor e que essa família, que essa lactante se entregue ali para esse processo, pode ser que precise mesmo, tá? E acompanhar de perto essa dupla, né? Manter sempre contato com ela e para ver essa evolução, tá? Pode passar. E o baixo, não apareceu a imagem, tá? E o baixo ganho de peso, que era uma balão, né? Um bebezinho baixo ganho. É, tá aqui, das mães. Então, o baixo ganho de peso, gente, muitas vezes ele é detectado pelo profissional de saúde, né? E realmente tem um baixo ganho de peso. Às vezes é a família, né? Ou quem amamenta, que tá pensando, meu bebê tá com baixo ganho de peso, porque ele tá magrinho, né? E aí você tem aquela ideia de um bebê gordinho. Então, a baixa produção de leite, ela existe. Sim, algumas mulheres têm baixa produção por uma condição sua de saúde, por um histórico ou porque baixou em consequências de questões da amamentação, tá? Mas o baixo ganho de peso no bebê que mama, nem sempre ele é por pouco leite, tem diversos motivos, tá? Não necessariamente é baixa produção. Então, antes de a gente investigar um monte de coisa, quando a família fala em baixo ganho de peso, a gente precisa pensar, né? É baixo para quem, né? Ah, mas o bebê do fulano tá com 4 quilos, o meu tá com 3, né? Então a gente tem que cuidar muito com as comparações e explicar, tá? Então, foi baseado em quê, né? Por que tá achando que o teu bebê tá mamando pouco, tá? Então, tem bebês que eles vão ser mais magros, né? Vão ser mais slim, tem bebês que vão ser mais gordinhos, e ambos vão estar dentro da sua curva normal de peso, tá? Então, eu trouxe dois bebês aqui, com idades próximas, mas um aqui tá com um mês, né? 30 dias, 2,990 kg. O outro, com 2 semanas a mais, já tá com quase 5 quilos, tá? E bebês saudáveis, super ok ali para sua curva, tá?
E nos casos que o bebê ele tá mesmo com dificuldade de ganho de peso, ou ele tá estacionado, ou ele tá perdendo peso, exceto nos primeiros dias ali, que é normal, ou ele tá abaixo do esperado na sua curva, realmente esse bebê tem que estar em acompanhamento ali pelo profissional, a gente pode pensar em baixa produção, mas nem sempre é, tá? Então, será que é baixa produção ou será que é um bebê que está mamando de uma forma insuficiente? Então, estar no peito não significa estar mamando, tá? 99% das vezes sim, mas às vezes esse bebê pode estar extraindo pouco, certo? Nem sempre machuca, nem sempre dói. É um bebê que tem uma sucção muito fraca, então para ela tá confortável e não se percebe, tá? Pode passar. Então, a baixa produção de leite, ela não é tão comum quanto se pensa, tá? Mas tem algumas lactantes, sim, que têm baixa produção de leite, tanto por causas primárias ali, orgânicas, como secundárias, problemas em decorrência de dificuldades na amamentação, tá? Então, essas causas primárias ali, as causas dela mesmo, pode ser anatômica, tá? Então, tem, por exemplo, hipoplasia mamária. Eu não trouxe imagens, porque a hipoplasia mamária, o que que é, gente? Pouca glândula. Então, lá dentro da mama tem um monte de glândulas, tá? Algumas pessoas não têm essa quantidade, ela tem menos. E isso se apresenta, assim, externamente de várias formas, tá? Então, pode ter uma mama pequenininha, bem pequenininha, muito menor em relação à outra. Pode ter as duas mamas bem separadas e com um formato diferente, do habitual, assim, não é aquele formato, arredondado. Tem uma areola muito desproporcional. Tem uma mama bem pequena e uma areola muito grande, que ocupa, às vezes, mais da metade do tamanho da mama. Então, é uma mama diferente, tá? E aí a pessoa mesmo, às vezes, diz, meu peito é diferente, assim, eu sempre achei, tá? Cirurgias mamárias também. Então, essa pessoa pode ter feito redução de mama e, com isso, ter perdido parte de tecido da glândula, que é onde acontece a produção de leite, pode ter cortado os ductos que conduzem o leite, então o leite ele é produzido lá atrás nas glândulas, então vem aqui pelos canaizinhos, e às vezes quando tu coloca uma prótese, por exemplo, pode ter corte aqui, ou mesmo quando tu faz redução, né? Sempre que se corta a areola, pode acontecer o corte de uma parte dessa estrutura, tá? E aí fica difícil o escoamento, né, de sair a drenagem desse leite. Então, são situações que precisam ser investigadas. Tem situações também endócrinas, né, e metabólicas, ou seja, do metabolismo dessa pessoa. Ela pode ter diabetes, ela pode ter hipotireoidismo, ela pode ter ovários policísticos, então são situações hormonais que afetam em alguma fase ali da lactação, da produção de leite. Uma anemia não tratada, intensa, né? Baixo ferro, às vezes ela vem num histórico assim e está sem o tratamento adequado. Hemorragia intraparto, tá? Então, uma hemorragia é uma perda considerável de sangue, também pode levar a impactar em alguma fase ali da produção de leite. Essa síndrome do Sheehan aqui, o que que acontece? Pode acontecer de parte da glândula ali, também acontece em decorrência de hemorragia, tá? No pós-parto. Uma parte da glândula ali necrosa, morre, né? Uma parte das unidades que produzem o leite. Pode ficar um pedacinho de placenta, a gente chama a retenção placentária. O que que isso tem a ver aí com a produção de leite? Como que libera a produção de leite, né? Então, a mulher já produz leite durante a gestação, tá? Mas como que libera essa produção? Quando o bebê nasce, sai a placenta, com a placenta se vão ali hormônios que estavam segurando a produção, tá? Se vão junto com ela. Quando acontece de ficar fragmento de placenta, isso não acontece tão perfeitamente. E aí os hormônios da produção de leite podem ficar bloqueados, tá? Até que se descubra ali, e aí essa produção fica baixa, certo?
E obesidade, tá? Mas a obesidade não, pensar, nossa, mas obesidade, né? E às vezes a gente vê uma pessoa mais fofinha amamentando, sim, super bem, né? Mas depende, tá? Então, quando se tem resistência à insulina, a gente entra lá na questão de diabetes, né? Então, quando se entra em resistência à insulina, em qualquer situação, pode ter também uma baixa produção. Pode passar. Acho que a Letícia caiu. Acho que eu caí. Acho que sim. Acho que sim. Tá, vou voltar ao compartilhamento. Tu quer ver se tem alguma pergunta, alguma coisa que o pessoal queira te trazer antes de continuar? Tem, Renatinha, alguma coisa? Não sei se a Renata tá aí. Deixa eu olhar no chat se tem alguma coisa que o pessoal tenha colocado. Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, bom, alegre. Não, arrumei aqui, não. Eu acho que não tem nada. O pessoal tá prestando atenção mesmo e não fez Tá, nenhuma é. pergunta. Acho que não tem Sim, nada. assim que travar, vai dizer, travou. Em seguida. Antes de não. Eu vou compartilhar novamente. Espero que volte para o mesmo lugar. Ah, voltou para o mesmo lugar. Tá. Na baixa produção Aqui. de leite. Tá. Aqui tem um chat. Ah, tinha uma pergunta, mas a André já respondeu. Então, de repente, foi. Tá. Falei aí no meio do caminho. Posso passar? Pode passar. Ah, então, aqui na baixa produção de leite, então, como eu falei, ela não é tão comum como se pensa, né? Então, ela existe. E aí tem as causas também, tem as causas primárias e tem as causas secundárias, né? Que acontecem em decorrência das dificuldades de algum problema ali, que aconteceu na amamentação. E por mais, às vezes, que seja resolvido, às vezes demora um pouquinho, enfim, pode ter algum impacto, tá? Então, nas causas secundárias aí mais comuns que a gente tem intervalos longos entre as mamadas, né? Então, um bebezinho que não pede para mamar, e aí também a família não se dá conta, né? Então, é pelo menos a cada 3 horas. É normal que um recém-nascido mame cerca de 16 vezes ou mais ao dia, tá? Então, são mamadas frequentes, isso impacta ali na produção. O uso de mamadeiras e chupetas, né? E aqui também é uma coisa polêmica, mas o que que acontece, gente? A chupeta muda o padrão de pega e de sucção do bebê, né? Então a gente viu ali que para pegar o peito, o bebê precisa abrir um bocão relaxado, né? Pegar, fazer assim no peito e na chupeta, né? Na chupeta é uma boquinha, tá? E se ele tiver com essa linguinha assim, uma língua de peito na chupeta, ele não consegue pegar, né? E aí ele vai mudando essa posição ali da linguinha e da boca para se adaptar à chupeta, tá? Então, acontece com todo mundo a confusão de bicos e de fluxo? Não acontece com todas, tá? Mas acontece com muitas, atendo bastante, inclusive, né? Gente que tenta oferecer, eu vou tentar oferecer com cuidado, e acaba acontecendo, tá? E isso impacta na produção. A chupeta tem uma questão
e que às vezes as famílias não se dão conta. Como é que eu vou saber se meu bebê quer sugar peito, se que ele precisa de extração de leite ou não, né? E lembrar que toda vez que eu tiro leite, eu produzo mais. Então, o meu bebê tá resmungando, meu bebê tá chorando, eu vou lá, dou chupeta, é uma oportunidade que ele não tirou leite, é uma oportunidade que ele deixou de ter de tirar leite. Aí daqui a pouquinho ele resmunga, chora de novo, dou a chupeta. Ele tirou menos leite, né? Isso pode impactar tanto na produção quanto no peso do bebê, ok? A introdução, a pega incorreta, né, e a extração ineficaz de leite da mama também vão levar a baixa produção. Tirando menos, eu vou produzir menos leite. A introdução precoce de complementos, então, quanto antes entrar algum tipo de complemento, principalmente sem proteger a amamentação, ali num acessório adequado, também pode impactar a produção, tá? Então, quando eu dou complemento, ok, né? Às vezes precisa mesmo daquela fórmula, mas eu preciso lembrar, toda vez que eu dou a fórmula, eu preciso também estimular a minha produção. Então, o meu bebê não tá tirando ali naquele momento, mas então eu vou ordenhar. Eu vou dar a fórmula, mas eu vou estimular a minha produção, tá? A separação mãe-bebê, então, a UTI, em alguns casos de cesárea, em que eles não colocam logo o bebê com a mãe, e aí deixam afastados até que a mãe vá para o quarto, até que a mãe vá para a recuperação, né? Às vezes acontece que ela precisa de mais algum cuidado e meio que afastam o bebê sem necessidade, tá? Então pode, tá? E a própria cesárea em si, ela pode atrasar a descida de leite, ela não causa baixa produção, tá? Mas pode ter a descida ali um pouquinho mais tarde, ok? O uso de anticoncepcionais combinados, né? A pílula comum. Então, tem gente que usa uma pílula comum, que é de estrogênio e progesterona, antes da gestação, para e engravida. E aí depois volta a usar a mesma, né? E não, na verdade, quando está amamentando, eu não posso usar o estrogênio porque ele vai bloquear a produção de leite. Então, quando ela vai voltar a usar esse contraceptivo, a equipe ele precisa escolher um adequado para quem está amamentando, tá? Que é de hormônio único. Tem pílula, mas tem outros métodos também. Dor e fissuras, e estresse, fadiga impactam a produção. Então, aquela mãe que está sentindo dor, o hormônio do estresse, ele interfere no hormônio da produção de leite, tá? E ele é mais forte, tá? Ele vai ganhar. Então, vai baixar o hormônio da produção, ela vai produzir menos leite. Ela vai liberar menos leite também, porque ele vai bloquear a prolactina, o estresse vai bloquear a ocitocina e vai ficar mais difícil, tá? E a falta de apoio, tá? Tem a falta aqui de apoio profissional especializado, é, pode ser o acompanhamento na equipe de saúde, de consultoria, quem for de consultoria, do banco de leite, né? Isso é uma questão também que a gente precisa orientar. Ó, tá fugindo da nossa alçada, do conhecimento que a gente tem, mas tem um banco de leite aqui nosso de referência que faz a consultoria, né? Não precisa ser exatamente a consultora, tá? Mas de alguém que preste essa assistência mais global em amamentação. E a falta de apoio, que faltou aqui, mas a falta de apoio da família ali, da comunidade em que ela vive, né? Às vezes falta de apoio, é, de amigos, enfim, e ela tá sozinha, não tá conseguindo, e aí acaba baixando a produção. Olha, sou somente eu e mais dois, três filhos, eu tenho que dar conta da casa, tenho que dar conta das outras crianças, então realmente, né, a amamentação ali vai ficando meio que em segundo, terceiro plano, e isso impacta a produção. Pode passar? Então a gente precisa. é, Aqui eu trouxe um exemplo, né? Essa imagem é um exemplo de hipoplasia. As duas mamas são iguais, elas têm um formato mais tubular e uma areola bem grande em relação ao tamanho da mama, tá? Mas é só um exemplo, tem vários tipos, gente. Então, a gente precisa construir um plano de cuidados que seja específico, né? Conforme as possibilidades ali que ela tem. Claro, com
para tratar aquela causa ali, o que está acontecendo, mas dentro das possibilidades dela. A gente precisa pensar numa amamentação possível, buscar o melhor que existe, né? Mas também numa amamentação possível, porque o que que acontece? Às vezes, se ela não atinge a amamentação exclusiva, a gente bate tanto no exclusiva, que é super importante, mas às vezes a gente não chega na exclusiva, e aí ela desiste. Ela precisa saber que a mista também é ok, porque cada gota importa e tudo que ela dar de leite para esse bebê é uma maravilha, né? Então a gente busca sempre o melhor possível, trabalhando nas possibilidades daquela dupla ali. E aí, nas causas anatômicas, né, quando ela tem glândula insuficiente, a gente não vai conseguir fazer muita coisa em relação a isso, a gente não vai conseguir corrigir a causa, tá? Mas ainda assim, a gente vai pensar em estratégias para que aquele tecido glandular ali que ela tem dê o seu máximo potencial. Então, a gente tem que garantir que tenha mamadas efetivas, que tá tudo certinho ali nas mamadas. A gente precisa sugerir uma rotina de ordenhas, então, além desse bebê mamando, ordenha também, porque quanto mais eu tiro, mais leite vem, tá? E nem sempre é possível elas conseguirem fazer essa rotina de ordenhas, mas o melhor que elas puderem. E galactogogos, que são estimulantes da produção de leite, né? E aí vai ser prescrito um de acordo com que ela possa, porque alguns têm contraindicações, tá? Pode clicar. E aí tem as causas endócrinas, ali são as causas, né, metabolismo, e secundárias nessas a gente pode fazer alguma coisa. Então, se ela tá com diabetes, distúrbio de tireoide, se ela tem alguma questão aí não tratada e que possa ser tratada, então a gente vai encaminhar, né, para esse profissional, para o clínico, olha, ela precisa voltar a tomar a medicação, às vezes para o medicamento porque engravidou. E sem necessidade, né? Para hipotireoidismo, por exemplo. E aí ela para, e aí depois não volta. Quando vê esse hipotireoidismo aí tá impactando na produção, tá? A diabetes, então, o bebê nasceu, ela precisa continuar acompanhando se ela tem diabetes, né? Não é somente durante a gestação, às vezes desregula depois, isso vai impactar na produção, mas é principalmente a diabetes ali durante a gestação, então, bem controladinha. Se eu tô diante de uma mãe que tá me dizendo, eu acho que eu tenho baixa produção, a gente precisa ver o histórico, né? Tu acha que tem mais produção? Por quê? Teu bebê parece que tá mamando tão bem, ele tá ganhando peso adequado. E aí a gente vai ver o histórico, e realmente ela não teve uma pojadura, assim como se fala, nossa, aumentou muito a minha mama depois que o bebê nasceu, teve muito leite. Não, ela sempre é no limite, ela tem leite suficiente, mas ela tem a sensação de que é mais baixa. Então a gente precisa validar isso e entender, ah, não, realmente ela tem um histórico de saúde que condiz com o que ela está me dizendo, mas ela não precisa ter leite em excesso, né? Ela precisa ter leite suficiente, né? E a gente trabalha aí no melhor possível. Então, a gente vai tratando essas causas. Se ela está usando um anticoncepcional que não é adequado, a gente vai também encaminhar para ela fazer essa substituição, aprimorar o que for preciso ali na mamada, para que a mamada seja efetiva, sugerir a retirada, né, de chupeta e de mamadeira, ensinar o uso de outros métodos. Ok, teu bebê, tu acha que teu bebê está precisando neste momento? Tá, então a gente vai começar a acompanhar agora bem certinho o peso, vai te auxiliar no aumento de produção e vamos colocar aqui um outro acessório que vai te ajudar a alimentar, né, nesse período, ok? E o mostrar, né, demonstrar para ela. E promover também a permanência da mãe com o bebê. Então vocês podem chegar em algum lugar em que eu atendi ontem, por exemplo, né? O bebezinho dela tá na Santa Casa e eu atendi somente a mãe, tá? E aí ela estava precisando de algum auxílio em relação a isso, né? Ela disse, eu tô indo de manhã uma vez, outra vez de tarde, porque ela achou, eu não quero muita gente, eu não quero ficar nem incomodando, e tem outro bebê, né? Tem outra criança, que tem uma pessoa que possa ficar. Então, eu estimulei ela, não, tu pode, na medida que tu conseguir, ficar o máximo possível, né? Que tu puder. Então, ela não quer
os horários dela estavam incompatíveis com o horário que chegava o leite do banco de leite. Então, assim, não, então tu chega antes, tenta chegar antes desse horário do banco de leite, porque daí na hora que tu vais começar a amamentar, ele ainda não recebeu o leitinho, né? Ele vai sentir essa necessidade. Enfim, a gente precisa ver com essa mãe que tá sem bebê em casa, se ela tá com esse amparo, onde que tá o bebezinho dela, e se ela tem esse amparo lá, tá? Pode passar e estimular que ela fique com o seu bebê. Pessoal, por hoje é só, tá? Mas vocês vão ter, né? Vocês têm muito mais conteúdo. A gente veio aqui dar uma amostrinha, assim, né? Não tira gosto, para vocês acessarem lá o conteúdo, lá a formação continuada lá do PIN, ali em parceria da HCAM. PIN e Secretaria de Saúde, então lá tem muito mais e ninguém solta a mão de ninguém, né? Então eu estou aqui no lugar de HCAM, né, oferecendo esse suporte a vocês, né? A gente se disponibiliza, né? Tem alguns municípios, né, que já sabiam desse movimento, entrando em contato, pedindo algum treinamento em loco, alguma coisa assim, tá? Então vocês podem nos procurar. Renatinha, tu Vendo? quer falar alguma coisa? Quer trazer alguma pergunta? Oi, quero sim. Me Pode, escuta agora? estamos te ouvindo. Ah, desculpa, eu estava sem microfone no computador e não queria reiniciar o... Estava olhando aqui, né, em relação às perguntas, uma tu falou mais ou menos a resposta, mas teve uma visitadora que trouxe, que está atendendo uma mãe que, pela curva do crescimento, né, o bebê que está em aleitamento materno exclusivo, está na curva como um bebê que indica obesidade. Até tu falou que, né, tem essa diferença de tamanho entre cada bebê, né? Mas aí, se tu puder trazer um pouquinho assim, que tipo de orientação, né, essa visitadora pode trazer para essa pessoa que está amamentando e que vem com essa insegurança, né, em relação à carteirinha da criança, até porque a gente sempre fala que a carteira da criança, né, é uma referência para a gente em relação ao desenvolvimento. E aí, a outra questão que saiu aqui também no chat agora foi sobre um bebê, uma visitadora também que está atendendo uma mãe de 16 anos, né? E ela estava com uma rachadura no peito e começou a dar NAN e o bebê está agora constipado, né? Sem conseguir evacuar. Então, que tipo de orientações que as visitadoras podem trazer, né, em situações como essa? Certo. Bom, a primeira agora eu peguei a segunda, agora eu ouvi a primeira situação, pode repetir? Eu acho que é em relação ao peso, né, que ela Ao falou. peso, né? Isso, Isso. tá, veio agora, tá? O peso. A gente não diagnostica, né? Não se diagnostica obesidade em bebês, tá? Então, as diretrizes, assim, variam, né? Às vezes, não se diagnostica até 2 anos de idade, até 1 ano e meio. E em aleitamento exclusivo, também não, tá? Então, não tem obesidade, do leite. Tem bebês que vão ter um peso, acima, né? E tem bebês que parecem que estão ali naquele mínimo, né? Estão saudáveis, mas sempre magrinhos, tá? Quando esse bebê já come, tá? Então não existe obesidade. O que a gente pode falar para essa mãe? Esse bebê, ele vai crescer também, né? Não é só peso que aumenta, aumenta comprimento também. Isso às vezes não é visto. Às vezes ele ganhou bastante peso e vários centímetros, né? E é um bebê grande. A gente precisa ver genética, às vezes os pais, né? Ou algum familiar ali bem próximo é uma pessoa grande. Vai ter também esse biotipo do bebê. Mas se é um bebê que já come, né? A gente não pensa em relação com a amamentação, mas o que que este bebê está comendo, né? Uhum. Então, se é um bebê que já está com uma introdução alimentar já mais avançada, que ele aceita bem os alimentos, o que é exatamente esse alimento? Mas em aleitamento exclusivo e em bebês a gente não diagnostica como obesidade, tá? Apesar de ser um bebê que ele está maior que a média. O que que acontece? Aquela curva ali, ela considera a média, tá? Então, dentro do meio ali vai ser a média, tá? Então, 75% vão estar na média
né, digamos assim, e os outros 25% vão estar abaixo e alguns vão estar acima, tá? Não significa que seja errado estar acima, tá? E aí, principalmente nesses casos de aleitamento exclusivo e em bebês, a gente não diagnostica obesidade. Tem bebês, tá? Eu gosto de falar muito, tem o meu afilhado, né? E aí a mãe dele tem 2 filhos, né? O meu afilhado e o irmão dele. 2 bebês da mesma mãe, com a mesma alimentação, né? Em épocas diferentes, mas um bem gordinho, sempre foi bem gordinho, assim, Michelin, gente, pneus, assim. E o outro bem magrinho, tá? E os dois hoje são magros, tá? São bebês magros, o outro que era magrinho deu uma engordadinha, mas esse bebê que era gordinho, ele foi crescendo, ele foi engatinhando, ele foi caminhando, ele foi se exercitando, fazendo tudo, crescendo, e ele ficou com um biotipo magro, tá? Então, em bebezinhos, a gente não faz esse diagnóstico, tá? Então, provavelmente não foi apontado, apesar de ela achar gordo, tá acima da curva, mas não significa estar anormal, tá? Ele não tá igual à maioria. Ele tá ali na porcentagem de exceção, E a tá? caderneta, por isso que a caderneta e a consulta de puericultura é importante, né, Andréia, para se verificar essa curva, né, nas consultas Exatamente. do crescimento do bebê. Exatamente, e ela vai ver que ele vai Uhum. crescendo aos pouquinhos, né? Ele não estava provavelmente, ele estava com 3 quilos e na próxima ele estava com 4. Não, ele foi pontinho a pontinho aumentando. Ele teve uma curva muito provavelmente constante e ok, tá? E a outra pergunta é a respeito do complemento de NAN, né, com a constipação Com a associada a... constipação. Os bebês que recebem complemento, tá? Pela composição, pelos tipos de carboidrato, pelos tipos de gordura, pode dar a constipação. Ela precisa ver se é constipação mesmo ou não, tá? Na constipação, o bebê vai ter a barriguinha mais cheia, assim, distendida, endurecida e ter a dificuldade de fazer cocô, tá? É diferente, de um bebê que não faz cocô todo dia, tá? Mas ele não tem a dificuldade para fazer, ele não tá com a barriguinha dura, com a barriguinha muito tensa, tá? Então, no bebê em aleitamento exclusivo, a gente espera que ele faça cocô no primeiro mês, todos os dias e, de preferência, algumas vezes ao dia, tá? Se ele está com fórmula, vai muito provavelmente fazer menos vezes, tá? Não necessariamente é um problema. Então, se ele não tá com a barriga endurecida, se ele não tá com a barriga distendida, se ele não tá com um desconforto, assim, na hora de fazer, que não é aquele cocô ressecado, né, um cocô pastoso, não é constipação, tá? Ele só tá fazendo com menos frequência em razão da composição ali do alimento. Obrigada, Andréia. Pessoal, só lembrando, De nada. né, que eu já botei a lista de frequência algumas vezes, né? Caso alguém não tenha assinado, é bem importante assinar para depois ter a certificação. E a Isso gente aí. também aproveita para lembrar que quem está assistindo em grupo é importante que assinem a lista de presença individualmente por causa da certificação também, tá bom? Isso, porque é para o e-mail daquela pessoa. Então, se ela fizer no grupo, ninguém vai receber o certificado no fim, né? Mas agradecer muito a participação da Andrea. Assim, que foi Ai, assim, foi maravilhoso te ouvir perguntando, falando, né, das condições de amamentação, como é um fator protetivo e tão importante, tanto para a mulher quanto para o bebê, né? Então, acho que faz todo sentido a gente ter mais conversas sobre isso, os visitadores, as equipes do PIN fazer a formação, que acredito que já esteja lá na EPIM, né? Então, o pessoal poder fazer a formação, vão ser certificados lá, a formação é de 8 horas, tem, se as pessoas fizerem os questionamentos que as gurias, inclusive, que fizeram o curso, colocaram, e tiver o percentual razoável, eu acho que é 75% a gente colocou, né? Vai receber certificação da Escola de Saúde Pública. Então, acho que é importante isso, né? É um tema extremamente importante para que as equipes do PIN se fortaleçam. Não sei se mais alguém tem mais alguma coisa. Gostaram da live? Ótimo tema colocado em pauta, gurias. A Nicole colocou. E A a gente Cris já agradece. colocou ali para gente também, né, o link do EPIM, então caso alguém já queira aproveitar,
e entrar, né? E Já está entrar lá no disponível EPIM. ali no EPIM, então, a formação. Isso. Ela tinha deixado tudo arrumadinho, eu acho, né? Só para disparar no dia de hoje, para o pessoal começar a fazer o curso. Então, eu queria agradecer, acho que já são 11h15, né? A Andrea já está cansada de tanto falar. Agradecer muito a participação dela, a solidariedade dela de fazer todo esse processo com a gente, né? E as gurias também, a Val, a Mari, a Fabiana, a Andrea, né? Camila, a Renata, todas que tiveram conosco nessa conversa que veio lá em 23, né? A gente veio conversando, a gente foi aprimorando esse diálogo. Participei de uma reunião com vocês um dia de noite, que as reuniões da HCAN são à noite, né? Para explicar o que que era o Uhum. PIN, quem era o visitador, né? Todo o processo do trabalho nas equipes, né? E acho que bom que chegamos nesse momento de poder festejar a entrega da formação. Queria agradecer muito a tua participação, André. E tua divisão de Obrigada. conhecimento, né, que tu está dividindo com a gente. Obrigada. Então, eu 11h15, assim, dava para falar, dá pra fazer vários dias falando sobre, né? A gente gosta, vai falando, né, gente? Eu acredito muito em compartilhar conhecimento. Eu, né, adquiro muito conhecimento de outras pessoas que compartilham também. É, Mais uma vez, quero reforçar, né, o agradecimento a quem começou essa história lá, a Camila, né? A gestão anterior, aí a Secretaria de Saúde que comprou a ideia dela, né? E que ajudou a levar adiante, a Val também que participou aí nesse meio, né, desse meio campo, porque realmente é muito importante, gente. Eu acredito demais, né? A amamentação é muito importante, tanto para a mãe quanto para o bebê. E aí é uma questão nossa, né? É um papel nosso como profissional que está atuando no sistema de saúde de levar isso, né? De promover essa assistência também, como a gente promove em várias outras questões de saúde, né? Isso vai impactar não só a vida da criança ali, do bebê, mas toda a saúde, né? Desse indivíduo, tá? Muito obrigada aí, todo mundo que participou e que assistiu. Quem tiver, inscrevam-se lá e façam, gente, tá muito legal, muito bacana. A aula né, de todas as gurias. Quem ficar com alguma dúvida, quem precisar de algum tipo de suporte ali na sua unidade, na sua região, aí pode nos procurar, a HCAN está à disposição, tá, para essa parceria e levar mais melhorar, ajudar assim, a compartilhar essa informação, conhecimento e qualificar a nossa assistência em amamentação no estado. Muito obrigada. Obrigado, Renatinho, pelo apoio aí, tá junto, parceira. Que eu sei que agora, daqui a pouco, ela já está saindo para viajar, ela tem que se deslocar para uma outra região, vai viajar. Boa viagem para Tem ti. formação em Lajeado, então espero que Isso, tenha gente aqui, né, que vai estar na formação lá. Nos vemos amanhã isso, também por lá. isso aí. Beijo, Renata, boa Tá, viagem. obrigada, Andréia. Beijo, 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 Letícia. Andréia. Obrigada. Beijo. Obrigado Beijo. pela Bom manhã, dia, gurias. gente. Beijo.